consiga aí estabelecer unidade de pauta. Então, buscar unidade quer dizer, criar um fórum para se discutir é necessário, vai se discutir calendário, vai se discutir estratégia, vai se discutir ação. Para se chegar no nível que eles colocaram, que a gente tem uma mesa única, falta avançar também na unidade de pauta. E a gente quer o limite disso. O limite da unidade é eles estarem juntos na mesma federação que a gente. É necessário que a gente coloque isso de forma muito clara e sem medo. Eu acho que o caminho da unidade aponta para a gente ter que se expor às vezes a determinados riscos. E um dos riscos é chegar na mesa e a FNP sair fazendo maluquice. E aí eu acho que é o momento que, se você tem no outro lado, digamos assim, que eu não vou dizer do outro lado, mas se na FNP você tem grupos que buscam essa unidade de forma real, o momento em que o PSTU eventualmente faça isso, se a gente acredita que isso é um caminho, é o momento de sensibilizar as outras forças políticas que estão dentro da FNP e mostrar que não tem condição de se construir unidade onde, numa mesa, você acorda uma coisa com seu companheiro de luta, né, seu companheiro de classe, seu companheiro de categoria, e ali na mesa, de frente para o inimigo, o cara faz outra coisa. Eu acho que é um caminho, inclusive, para se tensionar e se sensibilizar as outras forças políticas que estão presentes na FNP. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que estar construindo a nossa unidade. A unidade de ação a gente já tem. A gente marca a data e todo mundo participa. A gente tem que ter a unidade de estratégia, que sem dúvida é muito necessário esse fórum conjunto para que a gente possa aí ter uma estratégia que seja única. Mas para avançar no sentido da unidade de mesa de negociação única, a gente tem que bater nisso. As pautas têm que ser iguais perante a empresa, todos aqueles que estão na mesa têm que querer a mesma coisa. Eu acho que isso é fácil porque o que a gente quer é simples: não privatizar a Petrobras e nenhum direito a menos. E aí, por fim, a unidade da federação, a gente sempre tem que pontuar que é uma coisa que tem que partir da FNP e dos sindicatos que racharam com a FUP. Obrigado, companheiro Braga. Inscrição do companheiro Miranei para a gente chega pra cá para dizer que tá caminhar aqui. Só informando, Ney, a gente ia começar agora o cara a cara, né? Lá no NF fez ainda tá ao vivo aí. Aqui a gente ia começar o cara a cara às 19 horas e a gente começou, aí a gente vai só. Exato, é porque começou às 19 horas. É isso, sobre esse ponto a gente está tentando encaminhar aqui o que é de consenso. Então, como a gente conversou aqui recentemente, dá para a gente apresentar, está crescendo. Consenso é. A gente, na reunião da FUP, o debate tem que ser feito lá no centro da FUP. A gente trazer essa discussão, que ela vai aparecer, e colocar esses limites que aqui foram postos. No máximo, é uma reunião onde a gente vai discutir somente calendário e bandeiras de luta, que é o que a CUT Nacional tem feito com as outras centrais. Mas vai ser feito. Não, aqui já tinha passado essa questão da unidade, já tinha. Nesses moldes, já tinha passado. Nesses moldes, nacionalmente vai ter discussão. Obrigado. É para comer a direção. Tranquilo, gente? Então, oi, Ivana, copia aquela os diretores tal, que vão, copia e cola aí para ver como é que fica. Pessoal, os últimos 2 pontos de pauta para a gente caminhar aqui rapidamente, porque iniciou ali a transmissão e a gente precisa fechar. São os 2 últimos. E aqui a gente tenta resolver de uma vez só. A questão aqui da estrutura para a participação das mulheres com filhos menores de 7 anos em atividades sindicais. E a outra que vai para a tabela, avaliação da aplicabilidade das resoluções de gênero, juventude e raça, aprovada em congressos de entidades nacionais das quais somos filiados.
É porque eu queria fazer a proposta direta, ver se é consenso, e a gente tentar matar isso aqui para a gente iniciar o bate-papo ali. Então, deixa só a Elizabeth apresentar o ponto e a gente encaminha aqui uma proposta. Gente, olha só, com base em algumas nas resoluções, em resoluções aprovadas, em congressos da CUT, congresso da CNQ, certo? É colocado a necessidade dos sindicatos criarem ou ofertar uma estrutura, né, às mulheres para que elas possam participar de atividades sindicais, né, quando ela possui filhos em idades inferiores a 7 anos. Sendo que eu vou fazer uma correção porque já existe uma resolução que amplia, na verdade, essa idade até 12 anos. Então, o que acontece é o seguinte, os sindicatos, eles têm que dar estrutura, né, na verdade, terem que dar estrutura de creche, né, para que as mulheres não tivessem a sua participação inviabilizada em função de seus filhos. Com base nisso, nós buscamos algumas secretarias de mulheres e buscamos mais informações a respeito do assunto, e foi colocado que em situações nas quais ocorrem viagens, né, por bom senso, a entidade nacional oferta toda a estrutura de hospedagem, de creche, né, de alimentação, e ficaria a cargo do sindicato ofertar a passagem para que a mãe pudesse participar da atividade sindical, né, com a presença do seu filho com idade de até 7 anos. Tá? E no caso, aconteceu até uma situação nossa aqui, David, porque nós queríamos, por exemplo, que a Fabiana participasse da chapa junto conosco, e uma das situações que ela citou foi o fato de estar com a filha pequena. E em nenhum momento o sindicato, né, propôs, né, da estrutura para que ela pudesse participar, né, do sindicato, para que ela pudesse vir. Então, isso já é uma ação praticada em muitos sindicatos, tá? E em função disso, houveram situações aqui, como por exemplo, no congresso, que eu cheguei atrasada e eu falei que era porque o sindicato não tinha creche. E a presidenta Lucineide Varjão se posicionou, né, no momento da mesa de gênero, colocando que o sindicato precisava da estrutura. E também a secretária de mulher da CUT também colocou a mesma situação. Citou as resoluções e falou a faixa etária, que no caso seria até 7 anos. E quando foi agora, no último curso, eu procurei as informações, elas passaram para mim, e eu busquei justamente essa, como é que eu posso dizer? Essa questão dentro do sindicato, né? Solicitei levar minha filha para a atividade que eu vou participar na semana que vem, para estar comigo no curso da CNQ, né, que será lá em outro estado. E acontece que, como eu falei, no congresso quando nós citamos que cheguei atrasado porque não tinha estrutura de creche, a primeira informação do dirigente sindical é que não tinha estrutura de creche porque não foi solicitado. Falamos também no CONFUP que eu precisei levar minha filha ficou brincando na piscina sozinha. Tornei a afirmar, né, que precisaria da creche, mas uma vez afirmou, vocês não estão pedindo estrutura. E acontece que quando nós pedimos e buscamos, disseram que o sindicato não tem uma decisão sobre o assunto. E por isso nós trouxemos essa questão para ser debatida aqui, junto com vocês. Obrigado, Beth. Conforme aí combinado, você trouxe aqui o tema para ser debatido aqui.
Lembrando que a gente está em transmissão aqui porque a gente se comprometeu a começar às 19 horas. Mas assim, fazendo a proposta direta aqui, após algumas conversas, né? Esse tema apareceu na reunião da Comissão de Controle de Custos e Gestão Administrativa, acho que interrompeu aí, não? Não. Aqui interrompeu. Voltou. A Comissão de Controle de Custos e Gestão Administrativa, e aí fazendo uma proposta direta. A gente está com um problema aqui, é um problema que todos os sindicatos estão vivenciando. A gente vai precisar se debruçar um pouco mais sobre isso. Por sinal, essa reunião foi marcada, salvo engano, dia 20, esse negócio aqui, 9 ou 10 horas, para a gente tratar de algumas ações aqui para cortes de custos da nossa entidade sindical. Nós estamos aí com um déficit mensal e está divulgado aí no site. A gente precisa sanar isso. Então, o que é que a gente começou aqui trazendo uma proposta diretamente? O item 35, garantir, né, essa estrutura para a participação das mulheres, a gente só ia ampliar o negócio aqui, e homens solteiros com a guarda e homens. Só os homens são solteiros, viu? Para não ficar confuso o texto aí. Mulheres independente de ser casada ou solteira, e homens, se forem solteiros, com a guarda dos filhos, menores de 7 anos, em atividades sindicais. Calma, que esse debate é bem atravessado. Vamos lá, é diferente mesmo, velho. É bem diferente. É bem diferente, pessoal. Vamos lá, vamos trazer a proposta de tranquilidade e a gente tenta aqui aprovar. Vamos lá. Até porque, se for ver aqui na direção, a gente não tem esse caso específico que aqui foi dado para o sexo masculino. Não tem esse caso. Cadê? Como é que ficou ali, mano? Só separa ali, está dando a entender que são os dois. Não são os dois. Mulheres e homens, ficou uma. Melhor forma de separar isso. Com a guarda dos filhos, atividades sindicais, aí é que está o SI. Esse é o SI. A partir do momento em que o sindicato conseguir equalizar as suas contas, ou seja, receitas versus despesas. Por conta, realmente, a gente está com um problema dele. Isso é uma verdade. Dá para entender aí que é? Separa aí, melhor. Pessoal, deu para compreender qual é a proposta? Para encerrar. Pessoal, companheiros, só lembrando, está ao vivo nesse instante. A gente está tentando encerrar a reunião para começar a transmissão que iria começar às 19 horas. Devido a nós termos divulgado, por sinal, tem gente ao vivo aqui. A gente precisa encerrar a reunião e começar o que a gente se comprometeu aqui a fazer. A pergunta é: tem divergência quanto a isso? Esse debate ocorreu aqui de muito tempo de manhã. E a gente está aqui apresentando que foi uma proposta razoável, execuível, para a gente colocar em prática no nosso sindicato. Tem divergência? Não, está tranquilo? Então beleza, a gente aprova essa proposta. O que é que eu vou pedir aqui, Beth? A gente manter aqui o item 36 em pauta, que ele não tem tanta urgência, mas traz na próxima reunião para a gente debater, para a gente poder encerrar aqui essa reunião. E para fechar aqui, passar a palavra para o companheiro Luciomar, que é o último ponto de pauta, e Cedro fecha aqui a reunião. Você já foi, irmão? Ato no Rio de Janeiro, aniversário da Petrobras, dia 3 de outubro. Outro item aqui que estava priorizado e a gente acabou se esquecendo. Lembrando que nesse ato, a gente não vai falar muito aqui o que vai acontecer, mas lá vai estar tendo
o 8º Encontro Nacional do MAB, que é um movimento de atingidos e atingidas por barragens, e vai haver uma grande manifestação em defesa das empresas públicas, não apenas da Petrobras, contra a privatização das grandes estatais no nosso país. Então, passar aqui ao companheiro Jairo, para apresentar aqui a proposta direta e a gente poder fechar esse ponto e iniciar aqui a transmissão que a gente se comprometeu às 19 horas, são 19h25. Está tranquilo, está garantido. É só registrar, está garantido. Vamos seguir. Para colocar um ponto, não consigo colocar. Conseguiu, voltou e já falou. Vamos lá, segue aí. Bom dia, companheiros e companheiras. Sendo bem objetivo aqui, esse aqui é o 8º encontro do MAB. Nesse encontro vai também ser realizado um grande ato, embora seja em defesa das estatais, mas prioritariamente em defesa da Petrobras. Então, o MAB tem buscado apoio em diversos organismos, em diversos parceiros, tentando conseguir 13 ônibus. Como o ato que ocorrerá no dia 3 de outubro, em alusão ao aniversário da Petrobras, eles solicitaram aqui a ajuda do sindicato para que a gente possa disponibilizar um ônibus para levar também a categoria petroleira. Então, não só a disponibilização de um ônibus, mas que os petroleiros da Bahia possam estarem participando desse ato que ocorrerá no dia 3 de outubro. Então, é importante que todos nós possamos estar participando desse ato e também a gente solicita, no caso do MAB, pede o apoio do Sindicato Bahia que viabilize pelo menos um ônibus dos 13 que devem sair aqui do Estado. Então a proposta que a gente traz aqui para a direção é que essa diretoria aprove o custeio de um ônibus para que os petroleiros e as petroleiras do Estado da Bahia possam estar indo para participar desse ato no dia 3/10, que ocorrerá no Rio de Janeiro, mais precisamente no edifício 7 da Petrobras, no Rio de Janeiro. A princípio, a gente está conseguindo realizar um. Vamos lá. Lembrando que está ao vivo, viu, velho? Retiro o que eu disse, é um já fez a cotação a 15, velho. E a proposta, verdade? Não tem diária nenhuma. Sem diária, somente a disponibilização do transporte. Rapidinho, é só para complementar, lá, quem for, vai sair daqui 30 de setembro, lá tem acampamento, não é hotel, não é nada. Então quem quiser ir é para participar não só do ato em defesa das estatais, como também participar de todo o processo que será apresentado lá junto com os movimentos dos atingidos por barragem. Então, a princípio, a gente tem trazido a preocupação de custo, não tem diária e também será disponibilizado no acampamento. Então, quem for já está com essa disposição que a gente vai ficar lá em acampamento. E chegando lá dia 1º, saindo de lá dia 5. Então, o ônibus deve sair daqui dia 30 de setembro. Tá certo. Que hora, velho? Reserva 10 vagas para tu. Obrigado, companheiro Jair. Então, pessoal, lembrando, esse ônibus então será para as pessoas que tiverem interesse e o pessoal também aqui do mapa da região, não é isso? Então, beleza. Divergência, pessoal, contra essa proposta? Então, vamos lá, apresenta aqui a mas ele está dizendo que é menos. 15. Já fez a cotação a 15 mil. Só 15. Um esclarecimento aí. Esclarecimento. Esse ato está sendo formatado lá pela FUC. Oficialmente não vai não. O ato lá sendo formatado pela FUC. Aí meu esclarecimento, daquela lei da FUC. Não. Primeiro ponto. Não. Primeiro ponto. Segundo, a gente vai mandar quantas pessoas para lá? Matava aqui 40. Ônibus é 40 pessoas. Vai no voto é contrário. Leva isso. Vai quem quiser ir no ônibus. Então aí, para poder ter essa economia, a gente não manda pessoas de avião. Quem Só quiser vai no ônibus. Isso? Exatamente. Quantos dias? É? 24 horas de viagem. Claro. Aí a liderança pelo exemplo. Sem diária ainda. Com acampamento lá. Eu dei com 30 vezes. A última vez que consegue alguma parceria.
Vamos lá, gente. Fechou aqui? Tranquilo? Então, só uma nova proposta aqui. Disponibilizar um ônibus para o ato no Rio de Janeiro, 3 de outubro. E os diretores que quiserem ir, vão de ônibus. Se aí não for, tem outras pessoas que não. Tem o Mag, tem o Uti. Na verdade, o ônibus é Muito obrigado. se a gente não for, não, a gente já está certo. Ninguém, petroleiro não vai sair daqui. Átila quer ir. Ô, Átila, defenda aqui. Agora, uma pergunta aqui. Nos rateios, quando isso ocorre, ultrapassa esse valor ou é menor do que esse valor? Não vai ter. Mas foram quantos ônibus? Não sei nem qual atividade foi, que a prova lá se foi uma fonte. Por exemplo, teve um agora. Na fonte, eu não sei se acontece, o que foi o rateio. A proposta de consenso é que a gente não entre nesse tipo de rateio, já que a gente vai estar fazendo. Não vai ter rateio. Então vamos às letras aqui que foram apresentadas as propostas. Então, o setor administrativo irá disponibilizar um ônibus para o ato no Rio de Janeiro, que acontecerá dia 3 de outubro. Pronto. Letra B. Custeando, o setor financeiro custeando, ou melhor, o Sindicato Bahia custeando esse ônibus, não entrará no rateio dos custos. Mas não vai ter rateio, disseram, não ligou pra lá, disseram que não vai ter rateio, velho. Vai ter rateio, não tem condição, não. Não tem condição. Irá disponibilizar o ônibus. Vamos lá, dá para amarrar um negócio aqui. O setor administrativo irá disponibilizar o ônibus para o ato no Rio de Janeiro, que acontecerá no dia 3 de outubro, vírgula, desde que esse ônibus esteja contemplado dentro dos custos que serão rateados entre os sindicatos da FUN. Aí resolveu. E já que vai pagar o rateio, você bota algo nosso aqui e paga o rateio. Aí tem sentido. Os diretores tem uma condicionante ali, cara. Os diretores que desejarem participar do ato deverão ir nesse ônibus. Esse aqui, Vai, Juliano. Pessoal, vamos sentar aí, a reunião está rolando aí. Não vai mudar isso aqui, não. Não vai mudar isso aqui, não. Não é para mudar isso aqui, não. Eu queria saber o seguinte. Primeiro, a gente estabeleceu um limite de gasto. Pronto, vamos dizer que é 15 mil. Um exemplo. Ó, o limite de gasto dessa atividade é 15 mil. É 15 mil, pronto. Então, o limite é 15 mil. Acima de 15 mil, não passa. Pronto. Agora, segunda coisa. Amanhã, coisa para amanhã. É melhor mandar dentro do limite de gasto essa turma toda de ônibus ou de avião? já fiz a cotação, totalmente diferente. Diferente? Pronto. Porque aí, às vezes, o barato sai caro. O cara vai passar 3 dias viajando, paga passagem, ou paga comida, paga não sei o quê. Quando somar, pronto, olha isso. Já que saiu, minha proposta é estabelecer o limite e fazer ver o que era melhor, se era de avião, já que infelizmente é de ônibus, aí paciência. De quê? 22.800. Pronto, ok. Então já retiro minha proposta. Quanto é que está hoje? Uma perna aí. Eu quero fazer 53. Certo. O Pedro Chicão é o próximo inscrito aqui. A minha proposta é a seguinte. A minha proposta é a seguinte. Pegar na região lá, o Norte Fluminense, o Caxias, tá entendendo? Pegar o governo social de lá, e é R$1.000 um ônibus e bota lá no Rio de Janeiro, um ônibus lá da região.
do Rio de Janeiro, tá entendendo? Dá R$1.000, eu pego um ônibus lá, da região ali, de Caxias, enfim, coisa de movimentos sociais. R$1.000 eu me boto um ônibus lá cheio de 40 pessoas, 45. É uma proposta viável, o sindicato está se apresentando lá, com R$1.000 com pessoas de lá da região. Não tirar pessoas daqui para lá, é com a situação adversa, com dificuldade para ir daqui para o Rio de Janeiro de ônibus, e chegar lá ficar mal dormido, o cara adoece lá, você não tem condição de dar apoio, tá vendo? É uma coisa muito ruim, o pessoal de lá está pertinho ali, sabe onde é o hospital, sabe onde é coisa. E pode até voltar para casa do táxi, no ônibus dele, do coletivo da coisa dele, tá vendo? Ô, Chicão, e acha por R$1.000? É isso, vamos estabelecer aqui uma quantidade de ônibus e a gente faz os orçamentos aqui. E aí realmente fica mais em conta. A gente combina aqui com o MAB, com a federação, e dentro do rateio, não tirando do rateio para a gente não pagar a conta sozinho, o Sindicato Bahia vai entrar aí com uma quantidade de ônibus. Quantidade razoável seria qual aqui? 15, nem 15 nenhum. Qual seria o meio termo? Se essa monte também só. Aí não sairia daqui. Eu estou dizendo, quantas pessoas querem ir daqui? Agora, Nenhuma. Tem 5 aqui por vez. Então, vai você pagar passagem de avião para ir? Seria mais viável, peraí, gente. Seria mais viável você pegar 5 ou 6 diretores aqui para representar, mas não daria Somente. Você vai gastar com a avião? Questão de ordem aí, pessoal. Quem quiser falar, por favor, se inscreve e a gente vai saindo disso aqui. Você está inscrito naquele ponto lá outro. Tem divergência aqui com relação à proposta do Chicão em a gente fechar ônibus em vez daqui. Por exemplo, vou pegar só um número: 15.000 aqui são quantos ônibus lá? Um ônibus aqui são vários ônibus da região de lá. Então seria mais interessante colocar pessoas da região ali com uma quantidade de ônibus menor, porque o valor realmente está muito alto. Tudo bem. Alguém está escrito não. A gente tem que lembrar que esse ato não é um ato para a gente encher de pessoas de lá, não. É ato de movimentos sociais, dos movimentos sociais. Então o que é que está acontecendo? O que é que a gente está aqui? Quando a gente precisa pegar, e eu quero botar 10.000 pessoas lá, você pega a ônibus da localidade próxima e enche o ônibus. Mas não é o caso. O caso lá é o 8º encontro do MAB e 3/10/2017, o aniversário da Petrobras. Então lá é importante ter representações. Os movimentos sociais, os sindicatos, todos que puderem estarem lá, enganjados. Não está lá um cara que ficou igual ali, botou dentro do ônibus para poder estar lá. A ideia não é essa. Vai ter lá 7.000 atingidos. Somado a esses 7.000 atingidos, petroleiros, eletricitários, bancários. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Pessoal, a gente não vai conseguir fechar aqui um consenso, então, como tem tempo hábil para isso, vou encaminhar uma proposta aqui. Então seria a comissão aí de controle de custos, que vai estar com esses números em mão. A gente não está com números em mão. Por exemplo, se for uma proposta interessante, a gente não tem esse número em mão. Então, encaminhar a proposta qual aqui? Apagando tudo ali, mano. Seria o setor, a comissão de controle de custos e gestão administrativa deverá apresentar uma proposta para essa atividade na próxima reunião do dia 25 de setembro. Não tem condições não, mas tem que verificar a questão de ordem. Porque o ato é 30 O orçamento não vai mudar. Não, mas 30 de setembro tem que estar saindo daqui. Você já tem que ter uma condição antes. Então bote na reunião do dia 20. A reunião agora. Dia 20, pronto. Reunião dia 20 do 9. Chicão, você vai encher o ônibus lá. Tô ligando. 5 ônibus. Olha meu companheiro Jailton. Jailton está acompanhando aqui a reunião. A gente está atento a isso, irmão. Muito obrigado aí, Jailton está acompanhando. Aproveita, Jailton, compartilha aqui. Já tenho 25 pessoas acompanhando aqui. A primeira transmissão que começou atrasada aqui. E a gente nem começou ainda, viu, Chico? Pessoal, tem divergência contra a proposta? Dia 20, então, a comissão apresenta uma proposta aí. Próximo item, companheiro do Silmar. E depois, Adson, a gente fecha a reunião. Vamos tentar ser bem objetivo para poder
começar aqui o debate. O companheiro Rodrigo, que vai falar aqui conosco, já está aqui presente. Pronto, vou ser extremamente objetivo e ser bem rápido. Primeiro deles, vamos lá. Primeiro falar o seguinte: nós tivemos nessa semana, dia 14 e 15, o encontro estadual da educação jovem e adultos, onde eu fui representando e diversas pessoas do movimento social, do movimento da educação, representantes da reitoria, da UNEP, representantes da Secretaria da Educação. E nesse encontro, inclusive que a casa que a gente deliberou, inclusive na reunião passada, a gente, como parceria desse encontro, nós deliberamos aqui uma ajuda até R$700 para esse evento, e a gente conseguiu fazer simplesmente gastando R$120, a gente conseguiu estar contribuindo lá no encontro. Então, isso vai ser positivo, seguindo a orientação do companheiro ali, André Araújo, de ser o mais consciente possível no sentido da gente economizar. Mas, desse encontro também, a gente vai ter um encontro regional, que vai ser em Recife, dia 5 e 6 de outubro, e aí a gente está saindo como delegado, representando aqui os movimentos sociais aqui da Bahia, para esse encontro regional que vai ser em Recife. Por enquanto, seria o custo da passagem lá para Recife, está em torno de R$350. Essa passagem lá para a gente estar lá representando a Bahia, a gente vai com o delegado. Os delegados são 10 delegados, representantes da UNEB, representantes da UPA, representantes de diversos segmentos, e para a gente seria uma cota também de uma representação, e eu na condição de coordenador fui tirado como delegado para ir representando a Bahia lá em Recife. E aí a gente tem isso. E uma demanda que o pessoal pediu nesse caso, se a gente poderia bancar o custo de um educando, porque está indo também pessoas que são estudantes do EJA e não teria condição de arcar. Geralmente o pessoal que é estudante do município ou de alguma escola municipal não teria, se o sindicato teria condição de bancar, no caso do articulador seria do coordenador do fórum aqui nessa comissão, e de mais um educando, seria isso. Hoje está na faixa de cada um indo e volta. Eu fiz uma pesquisa hoje, estava R$356 para Recife no dia 5 e 6, indo e volta esse preço. E se teria condição de bancar de um educando. E aí, se não conseguisse do educando, mas pelo menos a do coordenador, no caso de uma representação lá que seria no dia 5 e 6. Estadual, municipal. Estudante do sistema. Está aprovado. Está aprovado. Seria isso aí, entendeu? Aí sim você já fez a proposta direta. Para a representação lá no regional, que ele em Recife, dia 5 e 6, bancado minha passagem. Mais um educando. Beleza. O pessoal compreendeu a proposta aqui que o também traz o orçamento, dia 5 e 6 de outubro. Então dá tempo de trazer dia 25. Não sei se vai ficar mais caro, né? Tem isso também. Dia 20, depois de amanhã. Então, do mesmo jeito aí, mano, a comissão de controle de custos deverá discutir e deliberar sobre a aquisição de passagens para Recife nos dias 5 e 6 de outubro para o diretor do SOMAR e um educando do EJA. Pronto. Fica aí com a comissão de controle de curso. E o último item aqui, companheiro Adson, é da campanha indicatória das empresas do setor privado de petróleo. Então, passando a palavra, o último ponto aqui na sua mão, e a gente começa a transmissão aqui com o companheiro Rodrigo Pimentel, que já está aqui presente, companheiro lá do Rio de Janeiro. Bom, boa noite a todos. Eu vou dar um informe aqui rapidinho com relação à reunião que nós tivemos lá. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a entidade Sindipetra pelo fechamento do acordo coletivo dos funcionários daqui da entidade.
né, que conseguimos fechar. O pessoal já está recebendo aí seus honorários e os retroativos. Parabenizar essa equipe financeira aí pelo trabalho que fez diante disso aí. E a reunião que nós tivemos lá ficou da seguinte maneira: tem uma definição dele, tem uma definição lá com relação judicial, com relação à situação do pessoal da Halliburton WP. E aí, nesse sentido, isso começou aqui na Bahia em 2009. Então é uma questão que se começou aqui na Bahia e o pessoal, a Halliburton, ela não fez uma proposta lá, ficou de fazer a proposta na próxima segunda-feira. E aí eu também tenho uma proposta para se resolver essa situação aí com relação à Halliburton WP. O que é que aconteceu? O pessoal, eles têm uma ação judicial coletiva e a Halliburton fez não oficial, mas falou lá sobre a situação onde ela pagaria 50% desse montante que o pessoal tem para receber. E ficou de levar essa proposta na próxima segunda-feira, e aí tem que ter um representante nosso lá, um diretor, que no caso seria eu, para estar com essa demanda aí. E eu tenho uma proposta para defender lá em mesa, que a gente faça lá um termo junto ao jurídico, aonde cada funcionário que receber essa ação disponibilize 0,5% do valor da ação para o sindicato. E lá na reunião da FUP também, nós levantamos aquela situação de fazer a cobrança quando se fecha o acordo coletivo, minha filha, como é o nome? Taxa assistencial. Então a gente tem que começar a colocar nos acordos coletivos, aplicar essa situação nos acordos coletivos com relação à taxa assistencial. Na quinta-feira próxima tem a reunião da Exterran, onde teria que ter a representação do companheiro Viranei, que é quem está acompanhando o processo da Exterran também. Aí não sei como é que vai. Ok? Então são essas duas. Tem que ter essas duas situações aí. Entendeu, David? E eu preciso dessa situação aí que eu conversei com o Maria Paulo, relacionado à situação da cobrança do 0,5% dos funcionários, eu não sei como é que funciona, ou 1% e tal, para ver como é que a gente. Aí estaria arrecadando fundo para a entidade, entendeu? Não. Vocês entenderam, é porque essa ação da Halliburton surgiu em 2011, 2009, 2010. É uma ação grande, volumosa, e a gente veio discutindo, Mira, de que a gente vai convocar uma assembleia e nessa assembleia vai ter que aprovar esse acordo e na aprovação desse acordo cobrar essa taxa desse valor, dessa indenização. Mais ou menos aquilo que o sindicato cobra com as ações judiciais aqui, né, que tem aquele valor. Então esse valor é aquele valor que vem para o sindicato. A gente pensou aí, porque o montante é elevado, de cobrar um valor entre 0,5% e 1%, de defender que a FUP e os sindicatos defendam essa cobrança desse percentual e esse valor se reverta para o sindicato. Obrigado, companheiro Leovaldo. Aumentar a receita que está caindo. Pessoal, vamos encerrar essa reunião. A gente quer começar aqui a transmissão. 19h50. É isso, a questão dele que a gente está com um problema aqui são as passagens aéreas, hospedagens e diárias. A gente está precisando reduzir esse número. Isso foi debatido nas reuniões anteriores. A gente precisa ver uma estrutura que você utilizou muito lá quando estava no setor privado, da realização das reuniões com o Skype. Eu acho que é Alcimar que utilizava bastante na casa dele. Você usava lá e ele usava aqui, né? Fazer essas transmissões do Rio para cá, que aí a gente economiza muito. Mas isso foi discutido lá também, e aí lá na FUP o pessoal vai criar, porque até inclusive houve uma situação com relação à internet. Então, discutiu-se isso para todos os sindicatos, todos os estados, e aí vai se criar a estrutura, e aí após a estrutura criada,
E aí, para deixar de se... Não que vai acabar com as reuniões quando tiver necessidade que tenha presença. Mas na maioria das vezes vai ser via Skype. Por exemplo, essa reunião, a data dela é qual exatamente? Dia 20. 20 agora, depois de amanhã. Não. Até depois de amanhã é outra segunda-feira. A segunda-feira, a da Radical. Então vamos segurar a da Hollywood, né? A da Exterran, a gente tenta ver se há possibilidade de transmissão via Skype. Se não, a gente identificar um dos nossos diretores que lá esteja, né, para acompanhar. Tranquilo? Então, beleza. Oi, Ivana, a letra A aí, por favor, para encerrar aqui a reunião, depois do informe de Draga. É de Luciana ainda? Não, item 3. Setor privado. Convênio indicatório setor privado. Na letra A, você pega, por favor, os informes que passam aí. Central, o diretor, Rio de Janeiro. Tranquilo, pessoal? Paramos aqui de... Tem mais alguma proposta? Não? Então passar aqui em Forte Copeiro Braga, a gente encerra a reunião e começa a transmissão aqui com o Rodrigo, bastante atrasado. Só para finalizar a nossa reunião, hoje a gente, eu e a Arnel, também. Isso aí, pessoal, só para a gente finalizar, estava eu, Arnel e o companheiro do Luiz Brasil, Jorge Mota, que me acompanhou, fez a respeito das secretarias sociais. Sobre a questão dos objetivos que a gente acredita, tem que apresentar, né, como um planejamento, nossa vida vai ser calcada em a questão do que a gente tem que articular, né? A gente, a Frente Brasil Popular, funciona de forma na Bahia, e a gente acompanhando a área nesse momento é a FBP para colocar nossas energias no que tange as sociais, a gente colocar nossas energias na questão sindical. A gente tem que fazer mais sindicatos cultistas, né, para fortalecer a própria CUT, né, que já é um sindicato forte, e é uma forma de afirmar o peso que a gente já tem. E a outra questão que a gente considerou como importante é de dar apoio em eleições a coletivos que sejam cultistas e oposições cultistas também, ou seja, garantir que aquelas direções sindicais, né, que tenham condição de avançar, né, e aquelas bases que ligadas à CUT, né, que as de direção daqueles sindicatos que não são cultistas. E por fim, a questão dos objetivos internos da categoria petroleira, da necessidade da Secretaria de Relações Intersindicais conversar com todos os sindicatos, incluindo aí os que não estão dentro da FUP, Sindipetro, como protagonista dentro da categoria petroleira, construir o fortalecimento afiliado à nossa federação, que é a FUP. E o meio para isso é dialogar com os sindicatos fupistas de forma a consolidar esse apoio, esse peso dentro da FUP, assim como buscar os que não são da FUP de forma a buscar a construção que também vai na linha da unidade que a gente propõe. Na questão organizacional, né, da nossa pasta, é da gente trabalhar com os movimentos sociais de forma a conseguir construir essas relações e aí ter autonomia política para fazer as reuniões, mas a gente ainda vai ter que aprofundar o debate e acredito que com toda a direção, já que não é um debate simples, da questão do financiamento aos nossos parceiros, né, pois houve uma divergência se isso deve ficar a cargo ou não da Secretaria de Relações Intersindicais, visto que as nossas parcerias, as nossas articulações não podem ser galgadas por esse balizador, digamos assim, que é o do financiamento, e o financiamento fica a cargo da própria tesouraria. Então é importante que a gente consiga aí construir uma secretaria forte para se relacionar com os outros e garantir que esse papel que o Sindipetro Bahia já vem cumprindo, de articulador de movimentos sociais, né, e de fomentador da luta, permaneça e que a gente continue sendo um protagonista do movimento sindical na Bahia e dos movimentos sociais. Basicamente é isso. A gente ainda tem alguns pontos para avançar, mas esses foram o que a gente conseguiu sintetizar da nossa reunião de hoje.
Obrigado, companheiro Braga. Por sinal, isso está previsto lá no planejamento estratégico nosso, que está fechando com o DIEESE. Tem uma data aí que eu não lembro aqui qual foi, salvo engano, foi final de novembro, onde a gente tem que entregar cada setor o seu planejamento para a gente colocar ele dentro do nosso planejamento orçamentário do sindicato como um todo. Mas, sem dúvida alguma, é um setor importantíssimo para a gente aumentar essa relação com os movimentos sociais e outros sindicatos. Então, pessoal, a gente agradece aqui toda a diretoria, uma parte já saiu, desde já. A reunião começou às 14h40, terminando agora, quase 20 horas com atraso. A gente pede desculpas também aqui aos internautas que estão nos acompanhando, vendo aqui vários conhecidos, o companheiro Paulo Oliveira, Bianca, o Guti lá de Feira de Santana, Gutenberg, Dona Célia, lá de São Sebastião do Passé, Arthur Ferrari do Rio de Janeiro, André Miranda. Tem vários companheiros aqui, companheiros acompanhando. A gente então vai estar iniciando de fato aqui um debate curto, a gente não vai demandar muito o seu tempo. 20h30 a gente então encerra essa transmissão, chamando aqui desde já o companheiro Rodrigo Pimentel, pedir para alguém chamá-lo aí, por favor, e a gente finalmente inicia aqui o nosso debate com relação à campanha reivindicatória. E a campanha reivindicatória é essa que se inicia agora com a pauta de reivindicações que foi entregue para a Petrobras, primeira proposta apresentada. A gente vai iniciar um debate aqui de 30 minutos no máximo sobre esses temas. Então, está chamando aqui o companheiro Rodrigo Pimentel para estar aqui falando sobre principalmente a situação da Petrobras, o contraponto que temos a visão da gestão da empresa. Então, pediu o companheiro Rodrigo para chegar aqui. O companheiro Elizabeth também continua aqui, por favor, na mesa. Puxa as cadeiras dessa aqui para a gente chegar. Se quiser, jogar aqui para frente, melhor. Aí pega a gente aqui de frente. Então, mais uma vez, uma boa noite aqui. As pessoas que estão nos acompanhando: André, Arthur Ferrari, Célia Mesquita, o Gutenberg, Bianca, Cremilda, recém-aposentada lá da refinaria. O companheiro Ferrari também está acompanhando. O companheiro Lucineide Vajão, presidenta da CNQ, também acompanhando aqui. O Marcelo Ornelas, Joilton Costa, grande GTBista lá da refinaria do Alves. Então, pedimos desde já ao companheiro que está nos acompanhando, esteja aí compartilhando essa transmissão para que os seus amigos e amigas possam estar conosco assistindo a esse debate. Seu Carlos Prazeres também, ó Chicão, um aposentado aqui entrando nas redes sociais. Seu Prazeres, um abraço. A gente está iniciando esse debate aqui. Reunião da diretoria, como o senhor bem sabe, demora bastante. Começamos às 14h40, terminamos agora. O companheiro Magno Rosendo, grande Rosendo, também acompanhando aqui essa transmissão. Chamar aqui o companheiro Saraiva, que já está aqui próximo. A gente então vai estar fazendo esse debate aqui, Rodrigo. A ideia, a gente começou bastante atrasado, a gente não vai segurar as pessoas por muito tempo. Até às 20h30 a gente faz aqui uma breve análise dessa campanha reivindicatória, do que aconteceu ali na mesa de negociação, um contraponto à apresentação que a Petrobras fez, a gente vai falar aqui rapidamente, e a estratégia de comunicação que a gente está utilizando para essa campanha reivindicatória. Então, de forma muito rápida aqui, passar um informe que foi dado aqui à direção mais cedo, sobre essa reunião que nós tivemos com a gestão da Petrobras nessa semana passada, onde ela apresentou essa proposta indecorosa para a categoria petroleira. Bem, reunião essa onde estivemos ali presentes com diversos diretores da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras e também dirigentes sindicais dos sindicatos que são filiados à FUP, os 13 sindicatos que são filiados à FUP. A gestão da empresa ela inicia uma apresentação trazendo a sua análise da situação financeira da Petrobras, na visão dessa atual gestão entreguista, golpista e vendilhona, onde tenta justificar a privatização do sistema Petrobras por conta do endividamento da empresa. E colocam lá, Rodrigo, claramente que para diminuir a alavancagem da empresa, a única solução que eles vislumbram é a venda de ativos, a privatização de ativos. Interessante que essa mesma apresentação que foi feita por um gerente executivo da empresa,
ela também está sendo feita pela Betânia, que é a conselheira eleita, infelizmente, pelos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, que ela tem rodado todas as bases justificando a privatização, a venda de ativos em todo o Brasil. E, óbvio, o companheiro Zé Maria refutou os argumentos que foram colocados ali pela gestão da empresa, e nós também estaremos fazendo isso de uma forma mais organizada, pela comunicação da FUP e de seus sindicatos, mas também na próxima reunião de terça-feira, ou seja, amanhã à tarde, com a Petrobras, onde a nossa apresentação sobre a situação da Petrobras e as soluções para a empresa serão apresentadas. Por sinal, o companheiro ou companheira que não conhece, dá uma olhada no site da FUP para conhecer a nossa pauta pelo Brasil, onde temos propostas que foram ali desenvolvidas pelo GEP. Feito isso, depois de dizer que a empresa está endividada e que precisa ser privatizada, a gestão da empresa, então, gerente executivo de RH, o Marcuso, apresenta a pauta da empresa, a proposta da empresa para a nossa pauta de indicações. E aí o companheiro e companheiro já viu o assinte, que é aquilo, com a retirada de mais de 50 cláusulas do nosso acordo coletivo, direitos históricos que a categoria petroleira tem, que foram aí extirpados por essa gestão entreguista da empresa. E óbvio, também refutamos isso e estaremos apresentando aí algumas propostas nas próximas reuniões de terça e quinta, para que de fato se estabeleça uma mesa de negociação com a gestão da Petrobras, que até então não foi. O que aconteceu aqui foi uma apresentação da contraproposta da empresa e alguns dos nossos argumentos que o companheiro Zé Maria colocou em mesa e que foram abordados, por sinal, melhor, transmitidos no radar da FUP. Então você que tem interesse em acompanhar a próxima reunião de negociação, terça e quinta-feira, essa transmissão também será feita no radar FUP, onde você vai poder acompanhar ao vivo a transmissão dessa reunião de negociações. Tiramos o calendário após essa reunião, entre aspas, de negociação com a gestão da empresa, que está sendo aí distribuído para todos os sindicatos. Inclusive hoje aqui na reunião da diretoria nós criamos esse calendário de setoriais intensificadas em todas as bases, para nós estarmos mobilizando, tirando. E mais um alô aqui para o companheiro Carlonil, também nos acompanhando, a Carla Monteiro. Se quiserem, vão colocando perguntas, no momento aqui possamos respondê-las. Passar aqui agora a palavra para o nosso companheiro Rodrigo Pimentel, que vai estar abordando aí sobre essas questões mais econômicas e sobre a situação da Petrobras, fazendo um contraponto ao que a gestão da empresa colocou na primeira rodada de negociação. Companheiro Rodrigo. Bom, boa noite a todos que estão nos ouvindo, e ao David e também ao Saraiva. Bom, eu vou tentar ser bem breve aqui para falar um pouco sobre essa questão do acordo e também dos argumentos que a Petrobras vem utilizando. Primeiro eu queria deixar claro que eu acho importante a gente entender o que significa o endividamento da Petrobras. A Petrobras trata a dívida como se ela fosse uma espécie de prejuízo, como se a empresa não fosse sobreviver no médio e longo prazo. Isso é uma primeira falácia que a gente tem que deixar claro, né? A Petrobras, ao longo dos últimos anos, ela tem apresentado resultados positivos operacionais, e nos últimos 2 anos os prejuízos que a companhia teve se deveu exclusivamente a uma decisão contábil de realizar o que a gente já discutiu várias vezes na categoria, que são os impairments, né? Que, para quem não sabe, é uma manobra contábil para que a empresa realizou para desvalorizar alguns ativos que ela possui. Além disso, nesse período, a Petrobras enfrentou uma conjuntura complexa, principalmente por conta da redução do preço de petróleo e da desvalorização da taxa de câmbio, que afeta muito o endividamento da companhia. Então, acho importante deixar isso claro para a gente entender quais são as raízes dessa dívida. Porque qual o discurso que a empresa tem utilizado? Que o endividamento é fruto de uma espécie de uma política irresponsável de investimento e de uma gestão, vamos dizer assim, temerária, né, e corrupta. Então acho que é bom a gente esclarecer, né, as verdadeiras origens dessa dívida. Isso posto, agora a companhia vem com um discurso como se
a única solução seria vender ativo para reduzir essa dívida. Então, quando a gente entende as raízes desse endividamento, fica claro que essa solução, evidentemente, não é a única, né? Primeiro, o preço do petróleo hoje está mais estabilizado, diferentemente de 2 anos atrás, que você teve uma redução muito brusca, o preço do petróleo saiu em torno de $100 o barril para algo em torno de 40, hoje ele está estabilizado ali na faixa de 50, 50 e pouco, e a taxa de câmbio também está no patamar mais estável, ou seja, você não tem uma pressão macroeconômica em relação à dívida da Petrobras. Esse é um primeiro elemento importante. Segundo, até o momento a Petrobras não tem sinalizado novos impairments, o que também não vai refletir contabilmente na empresa. O que é bom lembrar, mesmo que afetou o resultado, vamos dizer assim, no balanço, ela não afetou o caixa da Petrobras. A Petrobras não teve problema de caixa. Ou seja, o dinheiro que a companhia tem não foi afetado, porque foi uma decisão contábil, né, de você desvalorizar os ativos. Bom, então a gente não tem uma pressão na dívida da Petrobras no atual momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que não é a decisão mais sensata do ponto de vista estratégico a Petrobras fazer um movimento brusco de vender ativo para reduzir a dívida. A Petrobras poderia utilizar outros instrumentos que está nessa pauta pelo Brasil que o David mencionou, como por exemplo, alongamento da dívida. Isso inclusive é bom reconhecer, a companhia tem feito esse movimento, né? A gente já vem defendendo isso há algum tempo, que a Petrobras realize alongamento de dívida. Já também falamos várias vezes a possibilidade, coisa também que a Petrobras começou a fazer, de empréstimo estrangeiro em troca de óleo, né? Então essas possibilidades, o que acontece? A Petrobras tem um desafio financeiro de curto prazo. Então o que é o ideal? Você alonga a dívida e tenta lidar com ela no curto prazo, para esperar os frutos do pré-sal e poder, ao longo do tempo, reduzir essa dívida. Então a grande questão para a gente em relação à dívida é que a Petrobras tomou uma decisão unilateral da sua gestão de ter que chegar a um indicador da relação dívida, EBITDA, né, lucro operacional, muito baixa. A Petrobras quer até 2018, se não me engano, 2018 ou 2019, chegar ao nível de 2,5. E ela estava há 2, 3 anos a 5,3. Para você fazer uma redução tão brusca, você precisa vender ativo. Então a questão é a seguinte: por que chegar nesse número em período tão curto de tempo? Sendo que você, como eu já falei, tem instrumentos para alongar a dívida e você tem hoje condições econômicas que de algum modo não estão pressionando essa dívida. Faz sentido. E é bom lembrar também, a gente também já tem dialogado isso, que essa venda de ativo não tem só a ver com a questão da dívida. Há uma série de interesses, principalmente geopolíticos, de operadoras estrangeiras que estão interessadas no petróleo brasileiro e em outros ativos, e também do próprio governo atual, né, que tem um interesse de, enfim, retomar o crescimento da economia por meio do setor petróleo. Fazendo isso como? Atraindo investimento estrangeiro, abrindo todo o setor e abrindo mão da Petrobras. Então acho importante, porque a Petrobras tem tentado, do ponto de vista do seu discurso para a sociedade, dizer o seguinte: olha, agora nós somos uma nova empresa, preocupada com a gestão e com a transparência e focada no resultado financeiro. Como se nada mais além disso importasse, né? Então acho importante deixar claro que, além de ter esses outros aspectos, para além da própria discussão financeira, a discussão financeira em si, na nossa avaliação, é equivocada, porque você teria alternativas e você não tem um cenário econômico hoje que pressiona a dívida como um tempo atrás. E para fechar rapidamente sobre a proposta, me espanta muito que a Petrobras está tendo resultados melhores do que os anos passados, né? A taxa de inflação está muito baixa para valores históricos. Estamos falando de uma inflação aí de algo em torno de 2%, uma taxa baixíssima. Ou seja, não há dúvida que a Petrobras tem total condição de oferecer um ganho real mínimo para a classe trabalhadora, né? Então, novamente, isso mostra o que é a prioridade da Petrobras. Ou seja, esse discurso da gestão financeira, ele cola porque ele bate em tudo. Permite vender ativo, permite arrochar o acordo coletivo e por aí vai. Então acho que a grande questão que a gente tem que discutir com a sociedade, com a própria categoria, é essa compreensão
do que está por trás desse processo da tal redução da dívida. Tá? Acho que eu paro por aqui para não tomar mais muito tempo. Tá bom? A gente está aqui exatamente às 8h10, mais uma vez aqui cumprimentando as pessoas que estão nos acompanhando, o Joaci Crescêncio, Eunice Carvalho, Manuel Gans, Adenilton Conceição, esse é o Nene dos Rodoviários, Adson Silva, Antônio Menezes, já se aposentou, Menezes? Acho que não, nem é nada 18, já se aposentou. Não, é o outro, é o Antônio Menezes. Menezes Zorro é o da Segurança Industrial. Carla Monteiro, Célia Mesquita, diversos companheiros e companheiras aqui, e a gente pede às pessoas que nos façam perguntas para que nós possamos passar aqui para o nosso companheiro Rodrigo Pimentel. Antes disso, passar a palavra aqui para o companheiro Saraiva, que é diretor de comunicação aqui junto com o Luciano Machado, e que teve essa iniciativa da gente fazer o cara a cara com o Sindipetro Bahia, assim como o Sindipetro MF tem o face to face, aqui na Bahia, né, Chicão? No Nordeste é o cara a cara, a gente está cara a cara com o trabalhador, a trabalhadora, para falar sobre essa e outras iniciativas de comunicação aqui do Sindipetro Bahia. Boa noite, companheiros e companheiras que nos assistem. Essa é uma iniciativa do Sindipetro Bahia para fomentar esse debate junto à categoria, e a ideia é esse programa Cara a Cara rodar toda segunda-feira às 19 horas aqui na sede do Sindipetro, e aberto a participação, e inclusive interessante que a base realmente participe, e toda segunda-feira a gente vai ter um tema a ser debatido. Hoje a gente está conversando aqui sobre o acordo coletivo, sobre o cenário econômico. Temos a presença aqui do Rodrigo, que se disponibilizou a vir aqui bater um papo com a categoria, e os temas das próximas semanas, inclusive interessante que vocês mandem, né, as propostas sobre o que debater, e a gente está aqui disposto a atender a categoria. Lembrando que essa é mais uma iniciativa para aumentar o contato com a base, não excluindo as demais iniciativas. Lembramos que o Conselho Consultivo de Base ele é convocado toda quarta-feira às 19 horas, presencialmente aqui nessa mesma sala, para se reunir aqui quem quiser participar da base, junto com a diretoria do Sindipetro, e, enfim, as portas do sindicato estão abertas para que a gente tenha esse contato com a base e melhore todo o nosso processo aí. Inclusive a gente vai precisar bastante desse diálogo com a base, porque o momento é complicado e importante que todos participem. Isso aí, Saraiva, o Sindipetro inovando, né, com as novas tecnologias aí da comunicação. Importante isso, porque todo mundo tem smartphone e ninguém está com saco para ficar assistindo novela da Rede Globo, muito menos o Jornal Nacional a essa hora. Então tem que inventar outro tipo de atividade, né, Chicão? Então o Sindipetro está disponibilizando aí toda segunda-feira, então, a partir das 19 horas, essa atividade. Eu estou vendo aqui ela chegando aqui, pedi para a companheira Elizabeth Sacramento chegar, enquanto as pessoas estão formulando perguntas, só para dar um alô aqui, porque temos esse diferencial aqui no sindicato. É importante que isso seja explicitado sempre. São 8 mulheres que fazem parte da direção do nosso sindicato, e mulheres que estão ocupando setores importantes também dentro da própria diretoria, como também a companheira Elizabeth Sacramento, Cristiane Petersen, Rosângela Maria, Marisa Sansão, Jailza, e se eu citar Dona Marilda, Rosângela, 8 mulheres petroleiras que estão presentes aqui também. Então, passar aqui para a Elisa, antes das perguntas chegarem, somente para dar um alô aqui para as companheiras e companheiros que estão nos acompanhando nesse momento. Bem, saúdo a todos e todas com boa noite, né? E agradecer a participação de vocês aqui conosco nessa atividade e convocar, né, solicitar, na verdade, para que convide outros colegas da categoria e de fora também para participar conosco dessa atividade e colaborar fazendo perguntas, colaborar ouvindo as informações que aqui serão trazidas, né? Então contamos com todos vocês aqui às segunda-feiras a partir das 19 horas.
Sejam bem-vindos. Obrigado, Elizabeth. Nós terminamos a reunião, mas sempre tem aqui os guerreiros e guerreiras da resistência, né, que ficam aqui mais tarde. O companheiro Jorge Mota, que é do setor de SMS, o companheiro João Marcos também do setor de SMS, Chicão do setor de seguridade, aqui aposentados, aposentadas, pensionistas, e também aqui o companheiro Átila Barbosa, diretor de formação e estudos econômicos, junto com o Ferraro, que vão fazer essa parceria de agora em diante, aqui com o Rodrigo Pimentel, o William Nozaki, o Cláudio Omar, o Wallace, daqui da UFBA. É uma iniciativa que aprovamos hoje aqui no Sindipetro Bahia, é uma parceria importante, um convênio importante do sindicato com universidades, faculdades de economia, para nós gerarmos maior conteúdo para a categoria e para a sociedade, embasando melhor as nossas decisões. Chamar aqui também o companheiro Átila rapidamente, para dar esse alô aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, enquanto as perguntas não chegam. Chegou uma primeira aqui, mas o Átila traz aqui o seu alô, a sua saudação para as pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite, companheiros. Boa noite na mesa. Como o David já colocou, a gente firmou hoje uma parceria com o grupo de estudos, né, o GEP, e que vai estar auxiliando a gente, né, nessa nova empreitada, né, nesse momento difícil de enfrentamento, né, que é a tentativa de se retirar a Petrobras da Bahia, né? Então, dentro desse cenário que está sendo colocado para a gente, eu gostaria de perguntar ao Rodrigo, certo? Como é que está, nesses últimos 2 anos, como é que vem sendo a postura, né, da empresa com os investimentos aqui na Bahia? Boa pergunta, meu companheiro Átila. Você fez aí a segunda pergunta dessa transmissão. A gente passa aqui para o Rodrigo respondê-la e a gente faz algumas outras 2 aqui em blocos. Finalmente as perguntas estão chegando. Mais uma vez, um abraço aqui para outras pessoas que estão nos acompanhando. Valteon Ferreira, que nos ajudou aqui com a sua pergunta. Munduruca, lá de Feira de Santana, um abraço. Nos acompanhando também, companheiro que é do Diretório Municipal do PT. Franklin Carlos nos acompanhando. Companheiro Franklin, que é diretor também desse sindicato. Contador ali no edifício sede da Petrobras. Marcelo Ornelas, e outras pessoas que estão nos acompanhando aqui. Companheiro Rodrigo. Bom, a pergunta do Átila acho que é bem pertinente, dada, né, a conjuntura de desmonte que acontece hoje aqui na Bahia. Eu tenho dito, assim, onde eu venho falando, que eu acho que a Bahia é um bom retrato do que está ocorrendo hoje com a Petrobras, né? Por que isso? Porque hoje a Petrobras tem feito um processo, né, que na minha avaliação, e acho que na avaliação também de outros especialistas do tema, que têm sido um pouco críticos a essa gestão, tem uma estratégia muito clara que dialoga com o governo de abrir espaços dentro do setor petróleo para que outras empresas possam atuar e de algum modo que você quebre a lógica de atuação de empresa integrada da Petrobras. E por que a Bahia é um bom retrato? Porque na Bahia a gente tem praticamente todos os setores da Petrobras atuando aqui, né? Nós temos aqui o EP em Campos Maduros, nós temos aqui biocombustível, nós temos aqui refinaria, gás e energia, né, termoelétrica, temos também petroquímica, enfim. Pois é, né, que está ligado à cadeia do EP. Então, a Bahia não tem pré-sal. Ou seja, a única coisa que a Petrobras hoje minimamente tem dado algum nível de importância é o pré-sal. Todas as demais atividades a Petrobras tem de algum modo desmobilizado. Então a Bahia acaba sentindo muito mais essa mobilização, né? Para dar um exemplo, a Petrobras já sinalizou, né, que vai sair da cadeia de biocombustível, ou seja, aqui nós temos dois grandes ativos que a Petrobras tem na Bahia, né, a usina de Candeias e uma participação importante na esmagadora Bioóleo. É provável não, tudo indica que a Petrobras vai desmobilizar esses 2 ativos. No EP a gente tem visto já uma redução brusca da produção de petróleo aqui na Bahia, de gás também, que é resultado, na maior parte, da redução dos investimentos que a companhia tem feito na região, né? Já há também um boato que a RLAM deve ser em parte vendida total, enfim.
Então, eu acho que hoje o Estado baiano representa muito bem o que é esse processo de desmonte da companhia. E qual que eu acho que é a grande questão que a gente tem que debater aqui? Para além das próprias questões, vamos dizer assim, industriais que envolvem a Petrobras, né, a Petrobras mobiliza uma série de cadeias ao seu redor. Né, nós estamos falando aqui da indústria metalmecânica, que fornece máquinas, equipamentos. Nós estamos falando aqui não é o caso da Bahia, mas pega outras regiões, que é a indústria naval. Enfim, tem uma série de cadeias que orbitam em torno da Petrobras. Então esse é um primeiro impacto, que você vai ter que criar um rearranjo para essas cadeias, ou elas vão ser destruídas. Que é a hipótese, eu diria, mais provável, porque à medida que você abre para o setor estrangeiro, né, os países que ingressam aqui, como França, China e por aí vai, são países que têm projetos, né, nacionais de desenvolvimento, e tem interesse em desenvolver as suas cadeias. Então é muito provável que a Total venha aqui com fornecedoras francesas, a China também faça o mesmo movimento. Então essa é uma primeira preocupação. Tem uma outra preocupação que eu acho que é grave, que é a estrutura social que está em torno da Petrobras. E aí tem duas questões. Primeira, geração de emprego e renda. Então a gente já vem observando uma forte retração do emprego aqui na região, com retração dos salários, né? E junto disso também tem uma cadeia, que eu chamo de cadeia social, né, que também vai ser muito afetada. Só para dar um exemplo aqui, a PBio aqui da Bahia tem uma parceria com 27 mil famílias, né, agrícolas da região. Para onde as famílias vão vender agora os insumos que elas vendiam para a PBio? Então você vai ter também uma desarticulação com, né, setores mais frágeis da sociedade, que é resultado desse processo. Então, a Petrobras tem se mostrado muito capaz em desarticular cadeias, mas também completamente descompromissada com os impactos que vão ser gerados dessa mobilização. Então eu acho que já disse isso hoje aqui na reunião do sindicato, junto com o Wallace, né, que a nossa preocupação vai nesses dois sentidos. Uma forte retração da estrutura produtiva baiana, e eu acho que podem trazer grandes impactos sociais aqui para a região. Obrigado, Rodrigo. Realmente essa tem que ser a maior preocupação nossa, né? É a luta contra a privatização do sistema Petrobras. A retirada de direitos está posta aí, a gente vai lutar pela manutenção, né? Como diz a CUT, é nenhum direito a menos, mas sem dúvida alguma essa tem que ser a maior bandeira do petroleira hoje. Somente respondendo aqui duas perguntas rápidas, uma o companheiro Saraiva está respondendo e outra eu. E aí tem uma pergunta aqui da plateia também, e a gente passa já para o companheiro Jorge Mota. Então, o companheiro Valteon, que perguntou aqui sobre essa questão da nossa ação com relação ao cumprimento do efetivo mínimo nas unidades operacionais da Bahia, dentre elas da refinaria Landulfo Alves. Essa sua pergunta, Valteon, ela é importante porque muitas pessoas acham que a liminar caiu, acham que houve alguma decisão do TRT para derrubá-la ou que foi reformulada. É importante destacar que não. A nossa liminar aqui na Bahia é uma das poucas que está valendo em todo o território nacional. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, o Ives Gandra, presidente do TST, derrubou a decisão do TRT local lá do Rio Grande do Sul. Em Caxias também tivemos uma decisão desfavorável. Litoral Paulista também houve a derrubada da decisão no TRT, mas nós aqui, infelizmente, continuamos com essa liminar valendo. Ela tanto está valendo que o último movimento no processo foi da gestão da Petrobras, ela inserir no processo os estudos de OIM, de Organização e Método de Trabalho. Está em segredo de justiça, porém nós teremos acesso e estaremos fazendo os nossos questionamentos com relação a esses estudos. Temos ali problemas desde fraude mesmo documental, isso aqui nós não vamos esconder, porque tivemos formulários rasurados, formulários onde as pessoas não foram monitoradas e está lá dizendo que foram, e também com relação à metodologia de todo o estudo. Para isso, nós estamos fazendo uma parceria, não somente nós da Bahia, mas de outros sindicatos também, com a doutora Leda, que é aposentada da Fundacentro, que tem uma série de trabalhos publicados a respeito desse tema, e já é assistente técnica de alguns sindicatos, como o Sindipetro de Caxias.
Então, em breve nós teremos novidades. Dia 25, ela estará aqui conosco na reunião da diretoria. Então, você, companheiro e companheira, que quiser aqui acompanhar o debate, vai ser interessante, que ela vai fazer uma explanação sobre a metodologia que a Petrobras está utilizando, que é contestada por diversos teóricos da ergonomia. E no dia 26 estará com a nossa assessoria jurídica, debatendo como ela poderá nos assistir nesse processo judicial, que nós estamos na expectativa de ter uma vitória também no TRT, não apenas na primeira instância. E uma segunda pergunta aqui, que fizeram para o companheiro Saraiva, que vai estar respondendo aqui sobre essa questão da gratificação de férias, né? Querem mudar, né, Saraiva? Isso na proposta da Petrobras. Bom, só em complementação à questão da doutora Leda, que vai vir para cá participar de uma reunião com a gente, vai prestar essa assessoria. Na decisão liminar, a juíza utilizou parte do estudo da Fundacentro, que a gente colocou na nossa inicial, para fundamentar a sua decisão, então, com apoio da CIPA local. Então, é uma técnica que tem realmente muito conhecimento e até respeito no meio jurídico. Bom, a pergunta do companheiro Marcelo Ornelas sobre a proposta da companhia em alterar o pagamento das férias. A companhia hoje, por conta de acordo coletivo, ela paga uma gratificação de férias de 100%, né? E a proposta agora para o acordo coletivo é ela parcelar, ela pagar 1/3 de férias como gratificação, isso porque, obviamente, a CLT exige 1/3 de férias, e os outros 2/3 que ela paga como gratificação hoje, transformar isso em abono. Qual é o prejuízo que nós teremos caso essa proposta seja aprovada? Esses 2/3 em forma de abono, eles não refletirão nas rubricas de 13º e no INSS e na Petros. Então, a gente perderia esses benefícios. Obviamente também que talvez a estratégia da companhia, isso aí é a questão que a gente pode avaliar, ela tem como interesse em cortando os direitos, ceifando os direitos ano a ano. Inclusive, uma das propostas do acordo coletivo é que ele valha por apenas um ano e não por 2 anos como é hoje. Então a empresa propôs que o acordo coletivo seja negociado anualmente. Então nesse ano ela tira uma parte, ano que vem ela ceifa outra parte, e assim vai, assim, por conta do reflexo nessas rubricas. Obrigado, companheiro Saraiva. Esse é um cuidado que temos de ter, né? Essa é um direito que uma das poucas categorias tem, né? Essa gratificação de férias dobrada. E essa retirada, sem dúvida, é com a expectativa de, em breve, a empresa tirar esse direito, caso fique como um abono, no próximo ano fica mais fácil de retirada. Um alô aqui para outras pessoas que entraram na transmissão. Nataelson, que é lá da FAFEM, ou da UTRA, a Silvia Varela, a companheira Valdíria, recém-aposentada, Chicão. Está cheio de aposentada aqui agora, Chicão, chegando aí para ajudar no setor. Valdíria, vem cá para ajudar a gente. A gente acabar com aquele mito que o aposentado não utiliza as redes sociais, né? Vamos acabar com esse mito. Estamos usando aqui. Verônica Nascimento, um abraço. Transmissão, Verônica, sobre a campanha reivindicatória 2017. Já encerrando, a gente combinou que seria até as 20h30. A gente vai cumprir para a gente não fugir. Mas vamos apenas responder essas últimas perguntas para nós podermos chegar ao fim, então, dessa transmissão. O Weasley, companheiro lá da FAFEM, também trazendo algumas abordagens aqui, que os estudos da OIM foram feitos de forma viciada, não abrangeram situações de emergência, não fizeram melhorias nas plantas para justificar as reduções. Os supervisores muitas vezes simularam as manobras e não fizeram adequação dos procedimentos. É verdade, Weasley, tudo isso está sendo relatado no processo judicial que contempla toda a Bahia, não só a refinaria do Forbes, mas também as outras unidades operacionais, como a FAFEM e outras unidades. O companheiro Cláudio Guedes, do Citicam, perguntando aqui sobre as nossas preocupações com relação a essa campanha reivindicatória, tendo em vista que eles, Rodrigo,
que são do Sindicato Forte aqui do Estado, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Montagem de uma região promissora aqui do Estado, fecharam uma negociação coletiva muito boa, uma convenção coletiva de trabalho, representa trabalhadores de diversas empresas, eles negociam com o sindicato patronal, onde eles mantiveram os direitos, tiveram cláusulas novas e ainda garantiram um ganho real de salário. E mesmo assim, a pergunta dele nesse sentido, que é que ele perguntando para a gente, né, que é que vocês acham que deve acontecer com os petroleiros, tendo em vista que, apesar de nós termos fechado essa convenção coletiva muito boa, nós poderemos ter os reflexos da reforma trabalhista, porque o empregador poderá negociar diretamente, né, com o trabalhador a partir de uma remuneração aí de em torno de R$5.000. Essa também, Cláudio Guedes, Citicam, um abraço para os companheiros todos do Citicam, também nossa, porque sabemos que a empresa poderá fazer isso. Temos uma categoria onde a maioria esmagadora ela recebe acima desses R$5.000, e temos dito isso em todas as assembleias, que a categoria não pode se deixar pressionar. A ideia agora é de fortalecer ainda mais a entidade sindical, se filiando, participando das mobilizações, das assembleias, para que tenhamos uma negociação coletiva boa, garantindo os nossos direitos, para que a pessoa não seja forçada aí a estar negociando individualmente com o patrão, porque cá para nós negociar com o patrão é você perder direitos. Eu vou passar aqui a palavra para o companheiro Rodrigo. É uma pergunta do Franklin, contador, e depois eu passo a palavra para o companheiro Mota, que quer fazer uma pergunta também para o Rodrigo. A pergunta do Franklin, que é contador lá no Ediba, diretor também do nosso sindicato. Corre o risco do abono, ele está falando aqui do avanço de nível, né, ficar congelado e não ser ajustado com reajuste por nível, por exemplo. Na minha opinião, existe uma tentativa de retirada desse direito no futuro. Qual a nossa avaliação quanto a isso com relação ao avanço de nível? Lembrando que a empresa traz outras propostas, né, do fim do avanço de nível automático, de pleno para sênior e outras questões que nós temos no nosso acordo coletivo. Então, olha, eu concordo, acho que há esse risco. A Petrobras já vem sinalizando isso, né, que se você antigamente tinha um processo de avanço de nível, de pleno para sênior, por exemplo, que era uma decisão exclusiva do gerente, né? E isso foi uma conquista da categoria petroleira, né? E é evidente que a Petrobras é mais uma das medidas que ela está tentando para, de algum modo, precarizar o acordo. Eu acho que o grande risco dessa situação é que o David mencionou antes. Na medida que você fragiliza a organização sindical e a representatividade do sindicato, você pode negociar isso diretamente com o trabalhador. Então, eu acho que o grande risco desse processo de remuneração é essa história do negociado sobre o legislado, e ser isso direto com o trabalhador. Então, eu concordo com o Franklin que isso é uma das coisas que podem acontecer no decorrer dessa negociação e das próximas, pela estratégia que a Petrobras vem tomando agora. Obrigado, Rodrigo. Temos outras pessoas aqui também nos acompanhando. O companheiro Cláudio insiste aqui na sua pergunta. Ele está insistindo, Motinha, porque ele disse aqui que o Sinduscom, que é o sindicato patronal, ele já deu essa orientação às empresas, né, das negociações individuais, e além disso ele está nos dando aqui um alerta, que também já orientou as empresas a entrarem com um interdito proibitório contra o Sindipetro Bahia, né, por conta da greve que com certeza deverá acontecer nesse ano 2017. Cláudio, lembrando que na decisão anterior, na greve desse ano 2017, greve de 5 dias na refinaria, por sinal, onde demorou mais tempo a greve, nós tomamos a decisão de não parar os terceirizados e terceirizadas. E apesar de termos tido essa decisão, a greve ela teve um efeito que nos surpreendeu. A adesão da categoria petroleira foi magnífica ao ponto de algumas unidades quase pararem. Então, pode avisar o Sinduscom que eles não vai fazer sentido eles entrarem aí com ações judiciais contra o Sindipetro Bahia, porque nós é bem provável que decidiremos da mesma forma. E a Raíra Auler também acompanhando aqui, o companheiro Gutenberg de Feira de Santana. Passar a palavra, Guti de Feira de Santana, antes de responder a sua pergunta sobre alguns processos aqui a respeito da MNR,
passar a palavra ao companheiro Jorge Mota, que tem uma pergunta aqui para o Rodrigo. Boa noite, companheiros e companheiras, boa noite, mesa. Rodrigo, na verdade, são quase 3 perguntas. A primeira em relação ao PIB baiano. Como é que a Bahia, com esse desinvestimento, como é que vai ficar a situação da Bahia em relação ao PIB? A segunda pergunta é a que não quer calar. Com esse desinvestimento também no setor petróleo, como é que fica se eu tenho desinvestimento e se eu vendo as unidades que nós temos, para onde é que vai os trabalhadores próprios da Petrobras? Pergunta boa, porque tem gente que está pensando que tem boia de salvação, meu companheiro Mota. Deixa o Rodrigo responder, que fica melhor. O economista respondendo, talvez as pessoas acreditem mais do que o sindicalista falando. Companheiro Rodrigo. Bom, vou começar pela última, que eu acho que é mais fácil. Não é que é mais fácil, acho que é mais complexa até do que a primeira, mas acho que é um tema mais interessante da gente levantar algumas questões. A gente tem observado recentemente que o governo federal tem feito um discurso para a sociedade como se a economia estivesse melhorando, né, o país estivesse um pouco melhor e tal. E acho que cabe a gente fazer uma reflexão um pouco sobre isso, que dialoga com essa discussão que você coloca de onde é que vão os empregos. Então, o que tem esse discurso? Do ponto de vista técnico, de fato, o Brasil deixou de viver o que a gente conhece, que é uma recessão. Tem tido um crescimento do PIB pífio, né, que o governo tem comemorado, mas, do ponto de vista técnico, de fato, isso é de a gente ter uma recessão. E também tem tido uma melhora do desemprego. O desemprego reduziu um pouquinho, né, e o governo tem comemorado esses 2 elementos. Por que eu quero dizer isso? Para a gente entender o que está por trás desses números, né? O desemprego tem melhorado, só que ele tem melhorado como? Com o aumento da informalidade e com a redução do salário. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o que vai acontecer com a grande parte dos trabalhadores do Brasil agora é esse movimento do pessoal que trabalhava no setor petróleo. Então, a gente tinha aqui uma série de cadeias que estavam orbitando, como eu já falei, em torno da Petrobras, enfim, né, e do setor petróleo. Então, a cadeia metalmecânica, a cadeia naval. O que acontece? O cara que trabalhava construindo uma sonda, esse cara vai para onde? Ele provavelmente não vai conseguir emprego, ele vai ter que fazer o que nós conhecemos no linguajar informal como bico. Vai ter que arrumar um bico aqui, outro acolá, vai ter que entrar provavelmente no que a gente chama de setor de serviço, que é o setor que emprega mais gente rapidamente, né? Ou seja, um cara não acha emprego em todo lugar para construir uma plataforma, vamos combinar, né? Então, ele vai provavelmente ganhar muito menos no setor de serviço. Então, o que tende a acontecer, a gente tende a ter um movimento, eu acredito, para, né, se continuar esse processo de desinvestimento da Petrobras e de desmonte da cadeia de petróleo, você não vai ter como realocar boa parte das pessoas. Aí eles dizem o seguinte: mas se a gente abrir investimento, a Total vai investir no lufas. A Total vai fazer plataforma em outro lugar, não vai ser aqui no Brasil. Ela vai trazer a plataforma pronta e, de preferência, com um trabalhador francês, se tiver jeito. Se tiver como. E do jeito que aí a gente lembra da reforma trabalhista, que o negócio está indo, vai ser bem provável que eles consigam fazer um negócio desse tipo. Então eu acho que essa é a questão de onde é que as pessoas vão. A gente viveu um pouco isso nos anos 90, né? Você teve um aumento forte do desemprego, com um aumento da informalidade. Eu acredito que a gente vai viver um período aí de um desemprego estagnado, e para a categoria que trabalhava na cadeia de petróleo, você não vai ter muita alternativa. Ou essas pessoas que tiverem condição vão migrar para outro lugar, ou a maioria vai procurar outras coisas para fazer, no setor de serviço provavelmente. Então a gente tende a ter uma forte redução da renda, com um forte aumento da informalidade. E um movimento que eu acho que, só para fechar, que cabe ressaltar, a gente lá no GEP fez um estudo recentemente sobre a força de trabalho da Petrobras, e notamos que no ano passado a Petrobras teve o maior movimento de rotatividade dos últimos 10, 15 anos. Uma empresa pública estatal não costuma ser uma empresa que faz rotatividade.
Então chama a atenção como a própria Petrobras está incorporando essa lógica, né? Ou seja, esses sucessivos PIDVs, né, com a abertura de novos concursos com menos gente, sinaliza um pouco isso. Você demite um cara que é sênior, que tem um salário alto, e contrata um cara que vai ser júnior, vai ganhar no piso. Então esse movimento também as empresas tendem a fazer agora. Então, ou seja, para aqueles que vão continuar no setor tendem, né, a ter uma maior rotatividade do emprego, e evidentemente uma parte que não vai conseguir se alocar vai provavelmente para o setor de serviço. Dado que a gente não tem nenhum outro movimento, nenhuma outra indústria que está se expandindo que vai absorver essa mão de obra. O Brasil é um país, como, né, o professor Wallace que estava aqui hoje, né, o David falou da nossa parceria com a UFPA, ele fala um pouco sobre isso, que o último grande movimento que o Brasil fez do ponto de vista da indústria foi nos anos 70 com o PND. De lá para cá o Brasil parou do ponto de vista de novos investimentos industriais. Então, é pouco provável que essas pessoas consigam se realocar dentro do setor industrial. Bom, sobre o PIB, aí eu vou ser mais breve. O PIB da Bahia esse ano caiu, em 2016, caiu 5%. O PIB da indústria extrativa mineral, que o petróleo faz parte do que a gente chama da indústria extrativa mineral, caiu 18,5%. Ou seja, quase um quinto. Em um ano, caiu quase um quinto do PIB. Então isso mostra, aí é que a gente começa a fazer algumas provocações sobre o discurso fácil de que vai entrar investimento privado. Eu quero saber que investimento privado é esse que vai ocupar 20% do desinvestimento da Petrobras. Nós estamos falando de uma empresa que, se você somar tudo que ela investia, mais em efeito indireto, é mais ou menos um quarto que se investe no Brasil todo. Aí as pessoas acham que a Total vai tirar todo o dinheiro que ela tem no mundo inteiro e colocar aqui, que a Shell vai fazer isso? Não vai. Esses países vão entrar em setores que interessam a eles. E se eu fosse francês, eu ia fazer a mesma coisa. Eu não acho que a França tem que vir aqui e resolver o meu problema. A França vai entrar aqui no pré-sal, porque não é dela lá de petróleo, ou vai entrar no biocombustível. Agora, a Total não está preocupada aí com conteúdo local, com parceria com o trabalhador rural e por aí vai. Então eu acho assim que essa história do PIB mostra a dificuldade, eu acho, desse discurso efetivar. O Brasil aí de novo, relembrando um pouco os anos 90, nós vamos voltar a viver um período de baixíssimo investimento na minha avaliação. A gente chegou ali, que é um nível, no governo Lula, um nível que ainda é baixo para países em desenvolvimento, algo em torno de 22%, 23% do nosso PIB era investimento, já está em torno de 17%, 16%, e eu acho que a tendência é cair mais. Então, o cenário do PIB ele deve ser de relativa estagnação ao longo do tempo, embora eu deva reconhecer que o Estado da Bahia tem feito esforços aqui, do ponto de vista de obra pública, de fazer investimento estadual, só que quando os grandes instrumentos do país, como a Petrobras e o BNDES, vão sendo minados, é difícil que você consiga, só com investimento, só com recurso de governo estadual, manter a trajetória de crescimento. Então, acho que essa é um pouco a discussão sobre esses dois temas. Obrigado, Rodrigo. Só antes de passar aqui para o Saraiva, que tem aqui a última pergunta do Gutenberg Suzarte, aposentado lá de Feira de Santana. Lembrando que você citou aqui o governador do Estado, e aí que a gente tem que fazer jus ao gesto que foi feito. Ele finalmente nos recebeu, né, na governadoria, onde se comprometeu e tem feito gestos nesse sentido, de defender a manutenção da Petrobras aqui no Estado. Porque, óbvio, nós tínhamos mostrado a ele nessa reunião a importância da empresa para o Estado e os municípios onde ela está inserida, mas é claro que ele já tinha essas informações e concordou com a nossa linha de argumentação. Então, é verdade, o governo do Estado, que quando eu comparo com alguns cariocas e cariocas da FUP, ou que eu conheço ali do Rio de Janeiro, é uma diferença gritante, né? Você tem você é de lá também, né? Tem uma gigantesca economia do Rio de Janeiro, onde a crise é visível, né, palpável, as pessoas estão sem salário, as pessoas estão sem aposentadoria, a polícia às vezes está sem soldo, você fica sem segurança pública. Enquanto isso, numa crise que vivenciamos no Brasil, você tem aqui o Estado da Bahia, como você bem citou, com obras faraônicas, literalmente, um grande metrô, são obras de mobilidade urbana que são feitas aqui no interior do Estado da Bahia.
Hoje em Feira de Santana acabou de inaugurar um viaduto que é importantíssimo ali para entroncamento rodoviário de Feira. Você está citando aqui, Mota, a ponte Itaparica-Salvador, que finalmente vai sair, chineses que viram para cá, mas finalmente vai sair. Ele está se virando com o investimento do Estado, fazendo aí a roda da economia girar. O companheiro Gutenberg fez uma pergunta, essa é rapidinha, e passo para a Saraiva que faz a outra para o companheiro Rodrigo. Quanto à questão da RMNR, Guti, é bem rápido isso aqui. Está no TST, a gente aguarda o julgamento. Ives Gandra, ele movimenta essa pauta de acordo com o interesse dele. Quando ele vê que está favorável para ele, ele tenta botar em votação. Quando não, ele retira da pauta. Então, estamos aguardando a decisão do TST. Mas, bom sempre lembrar, não criar grandes expectativas, porque temos o Ives Gandra, presidente do TST, que foi responsável aí por boa parte do texto da reforma trabalhista. E óbvio, ele não joga do nosso lado. Em 95, a gente amarrou o jegue lá, ele era do Ministério Público do Trabalho na época, não gosta de petroleira, e sem dúvida alguma está jogando e vai continuar jogando contra nós. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos sobre a RMNR. Pedro Saraiva. Bom, eu acho que o cenário é bem claro, né? O Rodrigo pode falar isso melhor do que qualquer um de nós aqui. Mas a ideia é realmente reduzir o Brasil a um país meramente exportador de commodities, né? Acabar com a indústria nacional, o desenvolvimento nacional e virar uma nova colônia. Parte disso é o desmonte da Petrobras como motor propulsor da economia nacional, e agora também, né, vem um ataque brutal ao BNDES, né? Quem é que realmente pode fomentar esses investimentos de grande monta, né? O governo do Estado, uma empresa privada, geralmente não fazem investimentos que realmente alavanquem a economia do país. E uma dos últimos ataques, né, foi a extinção da TJLP, né, Rodrigo? Você deve estar sabendo aí. A TJLP foi extinta, e isso aí realmente prejudica bastante o financiamento produtivo no país. Tem outra pergunta do Gutenberg, sobre a economia também, que eu vou passar para você falar sobre isso, porque estão divulgando que a economia está melhorando, né? A gente faz parte de estratégia de comunicação para tentar convencer o povo a engolir esse governo, e ele pergunta mais onde, né? Onde é que a economia está melhorando? Se o poder de compra de trabalhadores não reflete isso, a gasolina sobe, a energia sobe, enfim, tudo sobe, e só o trabalhador é que paga a conta. Bom, sobre esse ponto, eu acho que falei já um pouquinho disso, mas cabe a gente salientar o seguinte: o que está acontecendo? Por que o PIB está melhorando um pouco, né, em relação aos períodos anteriores? Primeiro que a base de comparação é muito baixa, né? A gente vinha numa retração, então, como a base vai diminuindo, qualquer movimento que você tem de melhora, o PIB, né, é aquela história, quando você sobe de 1 para 2, é 100% de crescimento, né? Subir de 10 para 11, né, é só 10% de crescimento. Então, quanto mais você vai reduzindo a base do PIB, né, vamos dizer assim, que fica mais fácil, entre aspas, de você ter um resultado positivo do PIB. Acho que esse é um dado estatístico importante de levantar. O que está acontecendo do ponto de vista, quando a gente olha para o PIB? Primeiro, ao contrário do que dizia, o investimento continua desabando no Brasil. A expectativa deles é que você iria fazer, vamos dizer assim, um ajuste fiscal, a gente teria uma disciplina de mercado aqui, e isso traria um ambiente melhor, com governos, na visão deles, mais confiável, mais transparente. Isso faria com que o setor privado investisse aqui. Esse era o discurso. O que está acontecendo na prática? Primeiro, não tem investimento nenhum, né? Não tem esse ambiente não foi criado e nem deve ser, dada toda a situação política e até econômica que o governo tem criado. Por quê? Porque o Saraiva já falou um pouco, mas o governo vai minando todas as estruturas que a gente tem, de algum modo, ajuda o investimento no Brasil. Então nós estamos falando aqui de BNDES, da própria Petrobras. Então isso, várias cadeias não se sentem seguras para poder, porque os instrumentos que elas utilizavam de financiamento, com juros subsidiado, de garantia de controle local, tudo isso está sendo de algum modo reduzido.
O processo, né, que o David falou aqui da Bahia, também que a gente teve uma expansão grande com o PAC de obras públicas, isso também foi... Então, o que na verdade você tem no Brasil, nós temos historicamente um problema no setor privado aqui. O investimento, ele sempre veio, né, a reboque do Estado no Brasil. Então, historicamente, o que aconteceu no Brasil quando a gente olha para o investimento? Você tem um investimento ou do Estado ou do setor estrangeiro. O setor privado sempre veio a reboque disso. Então, quando você acaba com o PAC, acaba com a Petrobras e vai fragilizando o BNDES, você vai tirando os instrumentos que poderiam trazer investimento. Então, não veio para o investimento. O que você teve foi uma precária recuperação do consumo. Foi daí que veio um pouco, e do setor agrícola, que no Brasil já cresce há algum tempo. A gente é um setor, tem uma economia, né, historicamente, com grande importância de commodity. Nós temos vantagem competitiva natural nesse setor. Então, é um setor que continua expandindo, e você tem uma demanda internacional relevante para esse setor de commodity. Commodity que eu chamo aqui, tirando petróleo, estou falando aqui de soja, né, esses grandes bens, vamos dizer assim, agrícolas de fato. Minério também, enfim. Então você tem um pouco desse setor e um pouco do consumo. Com a inflação muito baixa, e as pessoas também ficaram muito tempo sem consumir, e tiveram algumas medidas pontuais que o governo fez, que auxiliou o consumo, como liberação do FGTS, né, o PIS. Então as pessoas tiraram nesse período um certo recurso, elas conseguiram, em parte, pagar a dívida e, em parte, consumir um pouco mais. A questão é a seguinte: qual que é a sustentabilidade desse crescimento? Essa que é a questão. O Brasil fez um movimento parecido nos 90, a gente teve o que a gente chamava na economia de voo da galinha, né? Ou seja, você crescia um pouquinho, caía. Crescia um pouquinho, crescia isso, 1, 2%, retração, 1, 2%. Então, essa estrutura de crescimento que está sendo colocado por esse projeto vai voltar a uma lógica, na minha avaliação, mais ou menos desse tipo, né? Você vai ter uma recuperação pequena do consumo, uma melhora no, talvez ali, né, se entrar um pouco de investimento no petróleo, mas no geral nós vamos cada vez mais ter uma economia menos industrial, com menos potência para poder conduzir o investimento e cada vez mais dependente dos ciclos de liquidez internacional. O que é isso? Da grana que vem do mercado financeiro estrangeiro. Então acho que essa recuperação se deve um pouco a isso, ao setor agrícola, e a um pouco a recuperação do consumo, mas que não me parece ser sustentável até pelo que você falou, né? Você não consegue criar consumo sustentável num país que abaixa salário, num país que tem mercado de trabalho precário. O governo Lula exatamente mostra o contrário, né? Você teve uma forte expansão do consumo por causa do quê? A política de valorização do salário mínimo, a melhora da formalização do emprego, é isso que gera um consumo sustentável. Embora vale lembrar que um país não consegue também crescer à base do consumo pro resto da vida. Esse é um dos problemas que a gente viveu, né? E aí vale a pena aqui fazer a crítica do governo Lula, mais até do, né, a própria Dilma acho que cometeu um erro, ela achou que o investimento privado viria, então que ela fez aquele monte de isenção de IPI. Então assim, é evidente que o investimento é uma questão na economia brasileira, só que a solução deles piora o problema que a gente já tinha, tenta voltar pelo consumo e piora as condições de investimento, tá? Bem, Rodrigo, obrigado. Mais uma vez aqui saudar cada pessoa que está aí nos acompanhando até então. Mais uma vez um abraço para a companheira Lucineide Vajão, presidenta da CNQ, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Químico. Confederação essa afiliada à CUT, recentemente, por sinal, reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Dona Célia, Lúcio Omar, Vitor Mazei, Gal, Anel Salles, da Unidade 39, Grande Salles, abraço aí para você, meu irmão. E outras pessoas que estão nos acompanhando. Conforme nós tínhamos combinado, nós excedemos aqui um pouco o horário, começamos tarde devido à reunião da diretoria que se excedeu um pouco generosidade, né? Um pouco, começamos às 14h40, terminamos quase 8 horas da noite. Não sigam esse exemplo, a reunião tem que ser mais curta, mais rápida, mais objetiva. A gente está tentando e a gente vai melhorar isso. Então na próxima, meu companheiro e minha companheira, a gente vai estar aqui novamente, segunda-feira, às 19 horas. A gente pede você que está assistindo aqui ao vivo agora, ou que vai assistir o vídeo depois, possa estar compartilhando, divulgando essa iniciativa aqui do Sindipeto Bahia.
Importante que, além de comentar, curtir, compartilhar, quando você estiver assistindo, nos ajude. Fique convidando seu amigo, sua amiga no Facebook, para ela também poder nos acompanhar nessa transmissão. Então a gente deixa um abraço aqui e segunda-feira, 19 horas, Saraiva? Cara a cara com a base. No Sindipetro NF tem alguns companheiros do Norte Fluminense aqui nos acompanhando. É o face to face, né? Mas é o Chique Zé, nosso diretor de comunicação lá do Sindipetro NF Internacional. Coloca isso, mas está aqui no Nordeste, Chico Zé, está na Bahia. É cara a cara, tete a tete, cara a cara com a base. Então, um forte abraço ao companheiro e companheira, nos ajude na divulgação. Segunda-feira ele está aqui de novo. Mas antes disso, lembrando o quê? Lembrando que as reuniões do Conselho Consultivo de Base permanecem às quartas-feiras, 19 horas, aqui nessa mesma sede, nessa mesma sala de reunião. E contando com a participação também de vocês aqui presencialmente para a gente poder fazer o debate. Um abraço a todos, então vamos encerrar a transmissão por aqui. Lembrando que toda segunda-feira estaremos aqui às 19 horas, cara a cara com a categoria. Um abraço.